Self-service com churrasco, comidas e petiscos deliciosos, pertinho de você, no Center Shopping Ibirité. Rua José Maria Taitson, número 351, no centro de Ibirité. Um filho certamente é uma bênção, mas ser pai e mãe na adolescência pode representar desafios maiores do que os jovens podem imaginar. Para evitar a gravidez na adolescência, use camisinha. Além de prevenir uma gravidez fora de hora, protege você de inúmeras doenças sexualmente transmissíveis. Sua saúde física e mental e seu planejamento de vida devem estar em primeiro lugar. Cuide-se. Está sentindo que vai ficar gripado ou resfriado? Não use nenhum medicamento. Antes de tudo, procure um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dar beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. São Judas Tadeu Supermercados, desde 1995, sob a direção de Janduí. 3 unidades, Rua Freitas de Oliveira, número 288, no bairro Alvorada, em Ibirité. Avenida Altivas Caldas, número 545, no bairro Novo Horizonte. E no bairro Jardim das Rosas, na Avenida Ítalo Bernardes, número 293. São Judas Tadeu Supermercados, desde 1995, sob a direção de Janduí. Você conhece, você confia. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Quantas boas histórias você tem para contar da sua casa? Pois é, talvez ela mereça um pouco mais de cuidado, não é verdade? Com materiais de primeira qualidade, nós do Travioli temos o que você precisa para reformar sua residência sem sentir aquele peso no bolso. Areia, brita, ferragens para construção e toda a linha de eucalipto tratado para telhados e cercas. Estamos prontos para te atender aqui, pertinho, do lado do Detran de Ibirité. Telefone 3533-4263 e o WhatsApp 99756-0646. Travioli Materiais de Construção. Reforme seu cantinho. Transforme sua história. 3VL. Baixe o nosso aplicativo disponível na Play Store ou na App Store. 3VL. Foi mais um ano de sucesso, ligado em você. Foi pura alegria, pura emoção. Som da nossa rádio, você sintonizou. Rádio 3VL. Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Direito em Foco ao vivo pela Rádio 3VL para todo o Brasil. Acesse radio3vl.com pelo nosso aplicativo e para você de Ibirité também pela frequência 87.5. Uma ótima noite para você. Terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019. Estamos também ao vivo pelo Instagram, @3VL Web Rádio, pelo Facebook 3VL e também pelo nosso canal no YouTube, canal 3VL. Participe pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 99488-7601. 99488-7601. Direito em Foco, doutora Raíssa Morato, né? E Isabela Gonçalves. Boa noite. Tudo tranquilo? Tá com o olhinho quebrado de gripe, hein? Boa noite. Boa noite.
Hoje eu tô. A minha voz vai até estar meio... Vai estar um pouco pelo Tempo tá nariz. seco, tá porque eu tô um complicado. pouquinho gripada. Então, É isso aí. espero que vocês compreendam. Boa noite a todos. Boa noite a Túlio. Boa noite aos nossos Boa ouvintes. noite. Boa noite, doutora Raíssa. Muito obrigada noite. pela sua presença aqui conosco. A doutora Raíssa, ela é advogada. O Instagram tá bombando aqui já, viu? Jesus. Ah, isso é ótimo. E ela atua na área civil, não é isso, doutora? Então, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, doutora Isabela, e agradecer a oportunidade também de falar sobre um tema super interessante, que desperta, assim, curiosidade da população em geral e até dos operadores do direito, né? Então, queria agradecer, acho que vai ser um bate-papo bem proveitoso. Pois é, e o tema de hoje é um tema que tenho certeza que muitas pessoas terão interesse, né? Nós iremos tratar sobre a questão do uso capião, né? Mais precisamente aquela que é feita no cartório, que é a extrajudicial. Então, com base nisso, doutora, explica um pouquinho para os nossos ouvintes, na verdade, o que é uso capião. Vamos começar pela definição, né? O uso capião é um instituto já está há muito tempo na legislação brasileira, pela via judicial, em que a parte que tem os requisitos, dependendo da modalidade, a gente vai falar de cada uma delas, que tem a posse ininterrupta, mansa e pacífica, que são os requisitos gerais para toda modalidade de uso capião. Ela vai pleitear o título, né, aquisitivo da propriedade por meio desse procedimento, que até 2015 era apenas judicial, e com o Código de Processo Civil de 2015, né, trouxe a previsão do uso capião extrajudicial, que entrou em vigor em 2016. Então, inovou-se, né, esse procedimento. Na verdade, não é uma nova modalidade, é um novo procedimento pela via cartorária, pela via administrativa, de se adquirir a propriedade do imóvel. Quando a gente fala do título aquisitivo, a gente está falando de registro no cartório de registro de imóveis competente. De ter uma matrícula, né? Nós não estamos falando aqui de escritura, porque a gente vê no nosso dia a dia que as pessoas confundem muito. Acha que tem a escritura, que aquilo é o título aquisitivo, né? E não é um título, sim, mas nós estamos falando aqui do registro, o imóvel registrado com uma matrícula no cartório de registro de imóveis. Então, na verdade, o Instituto ele veio para regularizar aquelas pessoas que estão no imóvel, por exemplo, há muitos anos, né? Explica um pouquinho para o pessoal. Vamos por partes. Tá. Quais são as modalidades, né? E para que os nossos ouvintes possam entender se eles vão, né, se eles irão ter os requisitos, né, que a lei determina para fazer jus ao título. Né? Então, a doutora poderia explicar para eles quais são as modalidades? São inúmeras modalidades. Mas não precisa falar todas. Sim, eu vou Coloca falar só das os, principais, que são mais recorrentes, né? Algumas estão previstas no Código Civil, outras estão previstas na Constituição. A gente tem também outras específicas em legislações ordinárias, por exemplo, o Estatuto do Índio, que prevê também essa modalidade, mas assim, as mais recorrentes, a principal seria a extraordinária, que é aquela em que a parte tem que exercer a posse pelo prazo mínimo de 15 anos. Essa posse ela tem que ser mansa, pacífica, sem nenhuma interrupção. Ou seja, nenhum terceiro ou proprietário pode ter questionado essa posse. Por meio de uma notificação, por meio de uma ação judicial, ela não pode ter sido questionada. Ela também é ininterrupta, né? Então, a pessoa ela não precisa ter um contrato de compra e venda, ela não precisa ter um outro tipo de documento, basta ela ter a posse ininterrupta, mansa e pacífica pelo período de 15 anos. Certo? Então, nesse caso, olha lá, né, pessoal? A pessoa ela pode estar no imóvel há mais de 15 anos, né? E ainda ela pode pleitear, né, uso capião, ainda que ela não tenha nenhum título. Isso, nenhum tipo de documento. Desde que ela esteja no imóvel há mais de 15 anos. Mas ela vai ter que provar de alguma forma, né? Essa posse de 15 anos que nós estamos falando, ela vai ter que ser provada de alguma forma, né?
Pagamento de IPTU, o Imposto Predial, é um dos principais documentos, né, que comprovam isso. Um imposto de renda, que a pessoa tenha declarado esse imóvel, uma correspondência, contas de água, de energia. A posse ela tem que ser comprovada, né? Mas quando eu disse que não necessitaria de um documento, por exemplo, um contrato de compra e venda não é um requisito para esse tipo de modalidade. Ou um outro documento mais formal não é, mas a posse ela tem que ser comprovada. Vamos deixar claro aqui para os nossos ouvintes também, porque eu já me deparei com situações lá no cartório, que às vezes a pessoa, né, tem contato com o antigo proprietário ou sabe quem é, né? Então, tem lá a matrícula, está registrado o nome do antigo proprietário. Mas ela fala assim, eu posso, mas eu estou aqui tem 15 anos, eu não quero pagar, não quero recolher o ITBI. Então, a gente tem que deixar claro, né, que o uso capião ela é exceção. Isso, né? Porque quando ela estiver ocupando lá, como se ela se portasse como proprietário. Fosse. Se ela tiver contato com o antigo proprietário, ela tem que firmar o negócio jurídico. Ela tem que tentar buscar, né, outros meios. A gente vai até falar disso. Mas lá na frente. Mas ela tem que, se tiver a possibilidade de se fazer essa transmissão através de uma compra e venda, uma escritura de compra e venda, uma escritura de cessão de direitos ou algum outro título, é o caminho mais indicado. Ou seja, o uso capião seria uma exceção. Isso. Quando a parte já tentou, já se viu, já finalizou todas as possibilidades de fazer isso de uma outra forma, até do meio extrajudicial, né? Pode continuar. Tem as outras modalidades. Vamos lá. Então, a extraordinária é mais recorrente, né? Isso. A extraordinária também, ela tem uma modalidade intrínseca, né? Que o que o artigo fala? Que se a parte tiver pelo período de 10 anos, tiver feito do imóvel, seu caráter tiver feito lá da moradia habitual, tiver feito obra, tiver dado um caráter, tiver usado esse imóvel na sua função social mesmo, esse prazo pode ser reduzido para 10 anos. Então, o extraordinário, ele continua sendo justo, não se exige nem o justo título, nem a boa-fé, que são os mesmos requisitos do extraordinário de 15 anos, só que esse prazo vai ser reduzido se a parte tiver feito desse imóvel sua moradia habitual e tiver feito obras, serviços. Por exemplo, às vezes a parte não mora no imóvel, mas construiu uma loja, faz desse imóvel o seu meio de vida, deu uma função para aquele imóvel. Então, esse prazo é reduzido para 10 anos. Então, a gente tem o extraordinário, mas com a redução para 10 anos, com essas características. Entendi. Então, nós temos duas modalidades, né? Então, nós temos, as principais, que é o uso capião extraordinário e o uso capião ordinário. Aí a gente tem o extraordinário com essa redução para 10 anos, e agora a gente tem o ordinário, que se fala em 10 anos, mas aí a parte interessada ela tem que comprovar, além da posse ininterrupta, mansa e pacífica, ela tem que comprovar o justo título e a boa-fé. Então, são 2 requisitos novos. Então, a gente tem o extraordinário com 15 anos e com a redução dos 10 anos, e a gente tem a uso capião ordinária com prazo, com requisito de 10 anos, mas que tem esses 2 novos requisitos, que é o justo título e a boa-fé. Isso. Agora uma pergunta que talvez as pessoas queiram saber também é o seguinte, vamos exemplificar. Suponhamos que Maria esteja no imóvel, né? Maria está no imóvel atualmente, mas esse imóvel ele foi do pai dela e o pai dela faleceu. Nesse caso, é possível somar o tempo de posse? Sim, é possível até quando a parte interessada adquirir isso de um terceiro também. Isso tem previsão legal no Código Civil. A posse pode ser somada sim, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente está falando de herdeiros, né, nós estamos falando de sucessão, que aí, no caso, no seu exemplo, o pai da Maria exerceu a posse
e ela é uma herdeira direta, aí a gente não precisa nem somar essa posse. A parte interessada já vai promover o requerimento do uso capião em seu nome próprio. Mas quando a parte adquirir de um terceiro, essa posse pode ser somada sim, não tem problema nenhum. É bom a gente falar, né, deixar claro para os ouvintes, porque às vezes as pessoas vão adquirindo através de vários contratos, né? Isso. E aí quando chega já está no 4º ou 5º contrato. E às vezes não tem os 10 ou os 15 anos. Isso, para que vai legitimar o ato, né? Sim. Ah, ótimo. Ô, Isabela, tem sua participação aqui no Instagram. Eu fui apertar aqui e saí do Instagram, que coisa horrorosa, viu? O Cristiano, também a Michele Bittencourt tá falando aqui, doutora Raíssa, excelente profissional. O Paulo Morato também está participando aqui no Instagram. E a galera também no Facebook. Quem quiser fazer a sua pergunta pelo WhatsApp, 994887601. Olha, vamos lá, gente, porque esse é um assunto que tem muita dúvida. É verdade. Ainda mais agora, né, com a possibilidade de ser feita em cartório, surgem inúmeras dúvidas. Vamos lá, e quando é que a pessoa, na verdade, né, o advogado que vai orientar a parte? Quando é que o advogado vai entender que é caso de proceder, né, escolher a via pelo procedimento através do cartório ou então pelo judicial? Então, eu acho que parte inicialmente da análise da documentação pelo profissional. Se a parte tiver todos os requisitos para ajuizar pela via administrativa, pela via cartorária, tiver ciente dos custos e quiser, assim, tiver uma necessidade, precisar de uma celeridade maior para se finalizar esse procedimento, acredito que a via adequada seja essa. Agora, no caso de algum empecilho, no caso de algum litígio, alguma outra questão que vai impossibilitar de fazer isso no cartório, acredito que seja a via judicial. Mas aí vai dar análise, assim... na verdade, é um trabalho em conjunto, né? Do tabelião também, junto com o advogado. Justamente, né? Do interesse da parte, da disponibilidade financeira dessa parte de... eu tenho muita pressa, eu preciso de ter esse título para vender o imóvel. Então, aí, se tiver os requisitos, né, da legislação pertinente, a via mais adequada, juntamente com a análise inicial do tabelião, seria a extrajudicial. Mas, encontrando algum empecilho, até de documentação mesmo, porque eu acredito que a legislação para a via cartorária ainda seja mais exigente do que pela via judicial. Aí vai dar análise do profissional mesmo. Então, vai variar de caso para caso. Às vezes eu sou questionada com relação a isso, porque como nós somos do extrajudicial, a gente não tem a autonomia que o judiciário tem, né? Então, nós precisamos realmente de toda uma relação de documentos para poder fazer a ata notarial para fins de uso capião, e depois o advogado vai apresentar o requerimento lá no cartório de registro de imóveis competente, né? E é interessante como é que a visão das pessoas é invertida nesse sentido, porque todo mundo acha que por ser um procedimento pela via administrativa é mais rápido, tem menos exigências, acredito até que nem precisa do profissional do direito, que é o advogado, para atuar, mas na verdade é o contrário. Como tanto os registradores como os notários têm uma responsabilidade, né, maior para essa questão, e ainda é um instituto novo, então as exigências são maiores ainda do que pela via judicial. Entendi. Vamos lá. E onde que vai ser feito essa ata notarial, que é feita no cartório? Mas tem alguma característica ainda relacionada ao imóvel, que as pessoas ficam querendo saber onde que eu devo entrar? Então, eu gosto de separar o uso capião extrajudicial em duas fases. E isso a gente percebe até pelos profissionais do direito que é muito confuso. É no cartório de notas, é no cartório de registro. Eu posso simplesmente pegar a ata notarial declaratória e levar para registrar no cartório. Então, a gente percebe uma confusão muito grande até nos profissionais do direito. Então, eu gosto de separar em duas partes. Primeiro, a confecção de toda a documentação. A legislação pertinente vai elencar um rol de documentos obrigatórios, né, que a parte vai juntar.
no pedido, junto com o advogado. Precisa, sim, do advogado, a presença dele é indispensável no protocolo desse pedido de uso capião. Então, os documentos são elencados, é um rol taxativo, tem que ter esses documentos. Então, a primeira fase, claro, a pessoa que acredita naquele direito, que pretende, né, que pleiteia o uso capião, procurar um profissional da área, um advogado, levar toda a documentação e, a partir dessa documentação, o advogado, ele, no cartório de notas competente, que tem que ser da circunscrição do imóvel, mas de livre escolha dentro da circunscrição do imóvel. Ele vai procurar o tabelião para fazer esse documento que chama ata notarial, que é um dos documentos que vão ser juntados no pedido principal. Então, não é um único documento, né? É um dos documentos. Claro que é assim, um documento, vou dizer assim, que talvez seja o principal, mas não é só esse documento. Então, a ata notarial ela é feita no cartório de notas da circunscrição do imóvel e vai ser feito, pode ser com assistência ou não do advogado, mas no momento do protocolo desses documentos no registro, a presença do advogado é obrigatória. Então, o ideal seja que o profissional acompanhe desde o início, né? Eu sempre falo que a presença do advogado ela é essencial na lavratura da ata notarial, porque ela vai ser a peça que vai instruir, né, o requerimento lá no registro de imóveis, né? Agora, vamos lá. Então, quais os principais documentos que as partes elas têm que te apresentar, né? Tá. Então, partindo do pressuposto que o advogado vai acompanhar esse procedimento desde o início, a gente está falando do extrajudicial, então levar toda essa documentação para o cartório de notas para dar início à lavratura dessa ata notarial. Então, todos os documentos pessoais dos requerentes, identidade, CPF, comprovante de endereço, certidão de casamento, lembrando que todos os documentos devem ser atualizados, documento dos confrontantes. A parte também vai ter que procurar um profissional de topografia, um engenheiro agrimensor, que vai fazer 2 outros documentos muito importantes, mas que vão ser necessários também na primeira fase, né, que seria para a ata notarial, até para instruir o tabelião dessa questão da confrontação. Então, outros documentos essenciais. Documento de identificação dos confrontantes, as matrículas dos imóveis confrontantes, memorial descritivo e croquis, que são documentos confeccionados pelo profissional de topografia, que vai alinhar toda a confrontação, quem são esses confrontantes, né? E tem que ser acompanhado também da RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, que esse profissional tira no seu conselho competente. Além disso, matrícula do imóvel, objeto do uso capião, atualizada, né? Documentos que comprovam essa posse, que aí é bem vasto, né? Pode ser IPTU, pode ser conta de água, de energia, qualquer outro documento que comprova essa posse, até para o tabelião poder atestar também esse tempo de posse. É importante dizer que o tabelião também pode fazer oitiva de testemunha, pode fazer vistoria no imóvel se for necessário, pode fazer laudo fotográfico, o advogado também pode estar juntando esses laudos fotográficos. Então, assim, são inúmeros documentos, mas todos no sentido de comprovar que a parte que pleiteia, a parte requerente, ela tem os requisitos dessa posse. Agora, dependendo da modalidade, vão ter que ter aqueles documentos previstos, né? Por exemplo, no caso da uso capião ordinária, a parte vai ter que apresentar, além desses documentos, o justo título e a boa-fé. Ela vai ter que comprovar isso, além dos demais documentos. E depois que foi feita a ata notarial, então tem que lavrar a ata notarial naquela circunscrição onde o imóvel pertence, né, na circunscrição do imóvel. Então, vamos supor, se o imóvel é Ibirité, tem que procurar o cartório de notas de Ibirité. Isso. Com a ata notarial em mãos, o advogado vai apresentar um requerimento, certo? Certo. Lá no cartório de registro de imóveis competente. Isso. E aí, como que se dá o procedimento? E não é um simples requerimento. Porque o requerimento, ele equipara a petição. Isso. É porque a lei fala em requerimento, né? Mas assim, não é um requerimento simples que a parte
só vai assinar padrão. É um requerimento como se fosse uma petição inicial, é como se fosse uma ação de uso capião, tem todos os parâmetros, a lei até fala que a gente deve seguir os parâmetros da petição inicial, é como se fosse uma ação, uma petição inicial de uma ação comum, mas né, a lei fala do requerimento e lá o advogado vai elencar todos esses documentos, mais a ata notarial, certidões negativas da Justiça Federal, Justiça Estadual, de todas das partes requerentes dos proprietários, com procuração, com demais documentos, não só com a ata notarial. Porque a gente percebe muito que as pessoas acham que é só levar a ata notarial para ser registrada. E não é isso, né? Ela vai compor esse rol de documentos juntamente com esse requerimento que é assinado pelo advogado. E existe algum... Quer falar, Túlio? Não, só para poder passar os abraços aqui rapidamente. Muita gente acompanhando aqui no Instagram. A Juju Alvarenga, a Bárbara Alves. Deixa eu só subir aqui agora aqui a Rafa Bellini, a Mariana Mila. Muita gente acompanhando aqui também, viu? Pelo Instagram. O Felipe Dias. Rafa Bellini também, a Bárbara Alves. E também o Rafael Gaspar. Também está acompanhando. Aqui, fala para Juliana Alvarenga. É a Juliana? Juju Alvarenga. É a Ju, né? Isso. Ô, Ju, a doutora Raíssa falou que ela vai lavrar uma ata notarial lá no Durval de Barros, tá? Porque ela é do cartório do Durval de Barros. E ela vai ter que lavrar. Porque eu tô brincando que o marido da Ju é registrador de imóveis. Bom. E ele adora os campeão. Quem sabe eu não vou ter essa oportunidade. Pode falar, Túlio. Muita gente participando aqui, lembrando que vocês podem também enviar a sua pergunta, né, para o nosso WhatsApp 99488-7601, de preferência mensagem de voz, hein? Verdade. Vamos lá. Agora, vamos, Raíssa, doutora Raíssa, suponhamos que o registrador de imóveis entenda que faltou algum dos requisitos. Ele não se sinta seguro, não preencheu algum dos requisitos. E aí, o que acontece nesse momento? Então, ele pode emitir uma nota de pendência e requisitar que a parte complemente essa documentação, né? Ou cumpra esses requisitos. Ou então, se não for suficiente mesmo, depois disso, depois de dar oportunidade para o advogado se manifestar e cumprir essa exigência, aí ele pode não aceitar o pedido. Ele pode se convencer e não aceitar o pedido mesmo, inclusive com a ata notarial lavrada. Lembrando para os nossos ouvintes que a ata notarial ela tem força de prova pré-constituída, né? Então, eu sempre falo com o pessoal que é interessante proceder à lavratura dela, porque às vezes são pessoas idosas, que estão no imóvel há muitos anos. Então, como o tabelião ele tem a faculdade, né, de proceder à oitiva dessas pessoas, e suponhamos que uma dessas venha a falecer, né? Então, ou seja, já fica ali registrado, né, o depoimento, atestando o tempo de posse, né? E pode ser que não seja o caso de ser usada no procedimento extrajudicial, mas obviamente o juiz vai se convencer, vai fundamentar sua decisão num documento público, né, como a ata notarial, e com todas essas informações ele pode até dispensar algumas questões. Por exemplo, porque na ata notarial, se comparecerem os confrontantes, se eles assinarem o memorial descritivo e o croquis concordando com aquela confrontação, com aquela delimitação, eu já vi casos de juízes que podem até dispensar a citação desses confrontantes no processo judicial, dispensar essa notificação. Então, às vezes o registrado não vai estar convencido, né, dos requisitos do uso capião, mas a ata pode ser usada pela via judicial também, para a via judicial. Então, por isso que ela é importante, né? Além de a gente pega toda a documentação, né? E consta isso em ata. Lembrando também que, suponhamos que a parte tenha ingressado com a ação judicial. Ela pode desistir dessa ação judicial tratando sobre a questão do uso capião. É possível? É possível, ela pode promover esse pedido de desistência,
se o juiz aceitar e sentenciar o processo, ela pode sim promover a uso campeão através da via extrajudicial. Mas, obviamente, ela vai ter que, o advogado, né, vai ter que pegar uma certidão, comprovar que o processo já finalizou, já transitou em julgado, porque é até um requisito, são documentos essenciais, né, para o protocolo do uso campeão no cartório de registro de imóveis. A gente tem que juntar as certidões negativas. Então, ele teria que juntar uma certidão de inteiro teor para comprovar que aquele processo já foi extinto, que o juiz não chegou a entrar no mérito, né, foi extinto sem resolução do mérito, e fazer prova disso no cartório de registro. Uhum. Então, para poder lavrar a ata notarial para fins de uso campeão, né, o ideal é que haja consenso. Sim. Entre as partes. É comum a parte que está requerendo ter contato com o antigo proprietário? Então, Pergunta difícil essa, né? Pela minha experiência... Porque a lei, ela vem falar em consenso, né? Como é que... Se eu for consenso, em tese, teria que ser a escritura de compra e venda, né? Mas, às vezes, não. Às vezes, não necessariamente... Quando a parte procura um advogado, já com o intuito de ajuizar uma ação de uso campeão pela via judicial ou um procedimento pela via administrativa, é porque ela já não encontrou esse proprietário, é porque ele já faleceu, é porque, assim, realmente ela já buscou outros meios de tentar resolver. Uhum. Mas até pelo tempo de posse que é exigido, assim, então, a maioria dos casos, até quando a pessoa se encaixa na modalidade do uso campeão extraordinário, esse proprietário, ele já faleceu, ele já mudou de endereço, então a localização dele... Ele está em local certo, não sabido. A maioria dos casos é um proprietário falecido, que a gente se depara com essa questão. Uhum, entendi. O que não impede também que isso seja feito pela via administrativa, né? Uhum. Porque a legislação fala que o advogado, ele tem que apresentar no cartório de registro o memorial descritivo e o croquis, que são esses dois documentos feitos pelo profissional de topografia, com a assinatura tanto dos confrontantes como do proprietário. Mas, caso não seja possível colher essas assinaturas, porque a gente sabe que realmente não é fácil, o cartório de registro, a partir de um requerimento do advogado no pedido, ele pode fazer isso, ele pode fazer essa notificação. Então, se a parte não conseguir a assinatura, essa assinatura que é exigida, o advogado pode requerer isso através pro cartório de registro, né, que vai analisar o pedido, e o cartório faz essa notificação. E no caso também de não encontrar essa parte, ou que seja o confrontante, ou que seja o proprietário, essa notificação é feita via edital, com 2 publicações, 15 dias cada uma. Então, assim, isso não obsta que o procedimento vá adiante, né? Uhum. A ausência do proprietário ou do confrontante. Uhum. É bom para a gente poder deixar claro para os ouvintes também isso, né? E mais um detalhe. Às vezes eu percebo que às vezes as pessoas não querem, às vezes até ajuizar a apropriação de uso campeão, ou então não fazer ata notarial para fins de uso campeão em cartório, em função do custo. Só que um imóvel que tem, né, a respectiva matrícula, que é devidamente registrado, ele tem um valor econômico muito maior. Com certeza, não é? Com certeza. E eu acho que é uma questão, se me perguntarem, é caro? Qual o custo de um uso campeão no cartório? É interessante? É um pouco subjetivo, porque, assim, na verdade, vai ser tudo proporcional ao valor do imóvel. O advogado, ele tem que apresentar uma certidão de valor venal, que é emitida pelo município, no qual o imóvel está localizado, e que se tem um valor aproximado de mercado desse imóvel. Então, é com base nesse valor que o tabelião vai auferir, a partir de uma tabela, né, da Corregedoria de Justiça, que vai dar o valor nessa escritura de ata notarial, e a partir também dessa certidão que o cartório de registro de imóveis vai, também a partir dessa tabela da Corregedoria, os valores são todos, né, proporcionais e tabelados, também dá o valor do processamento e de registro.
Então, se o imóvel não for tão valorizado assim, vai ser de acordo com o seu valor. Então, depende muito. Eu não posso falar que é um procedimento mais custoso ou não do que a via judicial, porque a via judicial também tem custas, né? Sim. Então, não dá pra gente falar nisso, porque é proporcional, né? Tanto a ata notorial vai ser proporcional, quanto o processamento, as custas de processamento e registro. Porque tudo vai... cartório de registro. O que a doutora Raíssa está querendo dizer tudo vai estar relacionado, atrelado ao valor venal desse do imóvel, né? Isso. Então, aí as partes têm que pegar uma certidão na prefeitura do valor venal. Do valor venal. E ela vai ser apresentada tanto para a lavratura da ata notorial, quanto no cartório de registro no momento do protocolo do requerimento de uso capião. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Os documentos necessários, né, já foram ditos aqui, quais os documentos que as partes devem apresentar. Os principais, né? Por isso que a gente sempre fala, né? Na verdade, o maior número de documentos possíveis, Sim, né? Claro. As contas de luz, água, telefone, IPTU é muito importante. Mas tem outros documentos, às vezes a pessoa tem uma correspondência de um outro órgão. Às vezes a pessoa declarou esse imóvel no imposto de renda. Um histórico escolar que tem esse endereço, um documento oficial, como, por exemplo, uma carteira de trabalho, que a pessoa tenha com uma data de emissão antiga, que tenha mencionado esse endereço. Então, não são só esses, né? Assim, diversos outros documentos podem comprovar essa posse. Mas, claro que quanto mais documento, melhor. Tá. E uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente deve estar se questionando. O imóvel, ele tem que estar devidamente registrado? Então... Para poder... Vamos falar de uso capião de uma forma geral. Geral. Não necessariamente. Existem imóveis em que se tem uma dificuldade muito grande de achar sua origem registral, ou seja, a parte ela não consegue localizar esse imóvel. Às vezes isso veio de uma divisão muito antiga, de uma área muito grande, incomum. Então a parte não consegue ter certeza de qual matrícula esse imóvel está inserido. Então é possível sim propor pelas duas vias a uso capião sem se saber qual matrícula esse imóvel está inserido. Mas é claro que isso deve ser comprovado através de uma certidão negativa no cartório de registro competente, com a descrição daquele imóvel que se pretende usucapi. A certidão negativa, Negativa, né? Isso. Então, a parte tem que procurar o cartório de registro de imóveis e solicitar, né? Com aquela descrição do imóvel que ela pretende usucapi. E geralmente essa descrição do imóvel às vezes vai estar na própria guia de IPTU, né? Sim. Ou então em um contrato que a pessoa adquiriu, ou até mesmo uma escritura muito antiga que tem a descrição desse imóvel e por algum motivo a pessoa não conseguiu registrar, que também pode ser objeto de uso capião. Doutora Raíssa, a senhora não, vou chamar de senhorita, né? Tem algum caso de alguma ata que foi registrada, teve algum êxito? Poderia falar para os nossos ouvintes? Não, posso sim. A nossa equipe, no ano de 2018, registrou, né, a primeira ata de uso capião da comarca de Ibirité. Não sei se é a única ainda, mas foi a primeira registrada. A ata foi lavrada no primeiro ofício de notas de Ibirité. E tivemos êxito, sim. Então, é um procedimento bem mais célere do que o judicial. Foi muito interessante participar, assim, desse primeiro registro, porque é um instituto relativamente novo no direito, né? Sim. O Código de Processo Civil entrou em vigor em 2016. Então, existia um receio, claro. Existe ainda um receio dos profissionais do direito, dos profissionais cartorários, até dos registradores em relação a isso, mas tivemos sucesso sim, e foi uma experiência boa, e já estamos caminhando para o segundo registro. E nesse caso, obviamente que a gente não vai identificar as partes, né? Sim. Qual a documentação que as partes te apresentaram? Então, nesse caso, o meu cliente especificamente, ele tinha uma escritura de compra e venda,
mas que advinha de outras escrituras não registradas, porque eram escrituras muito antigas, não se era uma exigência da época. Então, ele tinha esse tempo de posse, ele tinha as guias de IPTU em seu nome, como era um imóvel comercial. Ele tinha os contratos de locação, declarava esse imóvel no imposto de renda. Então, a gente juntou essa documentação toda, a partir da ata notarial, nós ouvimos testemunha nessa ocasião, nessa primeira fase de lavratura da ata notarial. Foi juntado o laudo fotográfico, todos os documentos pertinentes foram anexados. Foi um procedimento concluído em 6 meses. Mas... Olha que legal, gente. O procedimento foi concluído em 6 meses. No judiciário gastaria quanto tempo? Acredito prazo que bem longo aí, no né? mínimo uns 2 anos e meio, 3 anos. Nossa. Então, desde que as partes tenham a documentação necessária, apta a ensejar a lavratura da ata notarial para fins de uso campeão, né? É possível lavrar e ter o registro efetivado em 6 meses. Sim. Né? E eu digo mais, assim, se a parte conseguir todas as assinaturas dos confrontantes, do proprietário, todos os documentos, por isso que é importante a questão prévia, né, da documentação, já alinhar a documentação na forma da legislação vigente, acredito que menos do que isso ainda. Né? Agora, quando o cartório de registro ainda tiver que fazer esses procedimentos de notificar confrontante, de notificar o proprietário via edital ou não, aí você tem um tempo maior, mas mesmo assim é muito mais célere comparado com o prazo de tramitação de um processo judicial. Ótimo. Tomara que os outros também, né, tenhamos êxito, né, e todos os outros profissionais, os operadores do direito também, né, se verificarem que as partes têm os requisitos, né, procurem os tabelionatos, né, de notas, né? Nós temos em Sarzedo, igual o cartório de Durval de Barros também, né? E por aí vai, porque o CNJ determina que tem que ser lavrada na circunscrição do imóvel, né? Sim. É a única exceção que tem ali, que pode ser, que tem que ser feita realmente onde está localizada. Tem que ser respeitado, né? A circunscrição geográfica, né? E você deixaria algum aviso, algum alerta assim para os nossos ouvintes acerca desse tema? Então, eu tenho percebido já, atuando muitos anos aqui na comarca, que a nossa comarca enfrenta, assim, a gente tem conhecimento que tem bairros inteiros que não tem registro, que as partes necessitam, né, de promover isso. Então, eu acho que a parte deve procurar um profissional, sim, porque às vezes acha que é um procedimento, mas vai ser muito demorado, vai ser muito difícil, vai ser muito caro, mas eu acho que a primeira coisa é procurar, né, um advogado para poder analisar, porque às vezes ela tem os requisitos, não sabe, não tem nem conhecimento agora que tem a via judicial, né, que pode agir, que é muito mais célere. Então, eu acho que a parte que tem essa questão, tem esse problema de ter um imóvel e só ter a posse, ela deve sim procurar um profissional para pelo menos analisar essa documentação, para ver se ela tem os requisitos. Porque um imóvel na informalidade é muito ruim. Né? No caso de um falecimento, a parte não consegue fazer financiamento, ela não consegue usar esse bem como garantia, o bem não tem o valor real de mercado. Então, não é bom para ninguém, na verdade, ter esse bem na informalidade. Um bem imóvel na informalidade. Olha, Túlio, as explicações delas foram ótimas, não foi? Com certeza. Tem participação também no YouTube. O Lucas Fagundes está participando também. Muita gente acompanhando pelo YouTube hoje também. Olha, nosso canal bacana. no YouTube, canal 3VL. Mais uma vez também a galera da Boldani Gourmet acompanhando também, a Kezinha, a Caroline Vieira também pelo Instagram e a galera também do Facebook. Olha, quero agradecer a participação de todos e agradecer em especial a participação da doutora Raíssa com as explicações. Espero que você possa voltar novamente, né? E é muito bom poder trazer um pouco de conhecimento, né, para a população. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar
né, a minha experiência como profissional nessa área. Espero que possa ter esclarecido, né, as dúvidas. E quem tiver alguma outra dúvida também, quiser enviar para o Facebook e também para o YouTube, você pode digitar nos comentários lá, depois a gente repassa, né, para a Isabela, para a Raíssa também. Com certeza. Alguma dúvida. E ela fala com tanta serenidade, né? Aqui, geralmente, os convidados, eles são bem serenos, né? Com certeza, viu? A Isabela é campeã dos convidados aqui, glamurosos aqui no Conhecimento a 1000 por hora e cada vez crescendo mais o programa Direito em Foco, viu? E lembrando mais uma vez que a entrevista fica salva no YouTube, canal 3VL, e também no Facebook 3VL. Muito obrigada, pessoal, e tenha uma boa noite. Boa noite a todos. Muito bem, final de mais um Direito em Foco. Na sequência agora tem o programa Stop, não sai daí, já estamos de volta. A CCI Proteção Veicular, as melhores coberturas e benefícios do mercado. Oferecemos cobertura contra roubo, furto, colisão, incêndio e fenômenos da natureza. E ainda benefícios como assistência 24 horas, carro reserva.